localizado na Avenida dos Italianos, 975, em frente ao Colégio Itália. Eu queria te fazer um convite, para que você estivesse aqui conosco, adorando ao Senhor, domingo, às 8 horas da manhã, quando nós estamos aqui reunidos para a nossa EBD, 9h30 da manhã, quando estamos aqui no culto da manhã, e também 7 horas da noite, quando estamos adorando ao nosso Deus, no nosso culto noturno. Queria te fazer esse convite. E hoje nós estamos aqui para o nosso seminário Passos de Fé. Amém, irmãos? Boa noite aos irmãos que estão aqui presentes. Vamos começar o nosso culto. Muita chuva, né? Mas, graças a Deus, a chuva estiou e nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Eu queria que você, mesmo sentado, fechasse seus olhos, curvasse a cabeça, porque nós vamos estar orando ao Senhor. Senhor, muito obrigada por esse dia, Deus. Temos que te agradecer, temos que glorificar e exaltar o teu nome por tantas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai. Te agradeço, Senhor, pela minha vida, te agradeço, Senhor, pela vida da minha família, e eu tenho certeza que as pessoas que aqui estão também, Senhor, estão com o coração grato a Ti por tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas, Senhor. Eu vou te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor possa estar guardando aqueles que ainda estão vindo, Senhor, trazendo, Senhor, debaixo da Tua santa e poderosa presença, debaixo da Tua santa e poderosa mão, Senhor. E eu te peço que, em nome de Jesus, aqui nessa noite, haja manifestação do Teu Santo Espírito. Seja uma noite de arrependimento, Senhor, uma noite de milagres, uma noite de cura, Pai. E que possamos ver, Senhor, o Teu poder sendo manifestado aqui nesse lugar. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos colocar em pé, vamos cantar aquela música que Jesus, nós queremos declarar o teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Por isso nós clamamos Jesus.
Você pode se assentar. Graça e paz por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pela presença dos irmãos, por aqueles que estarão acompanhando essa live, ou por aqueles que já estão acompanhando essa live pelo Instagram. Como disse, somos a Igreja Batista. Obrigado, irmão Guilherme. Memorial Rocha Miranda, estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975, em frente ao Colégio Municipal Itália. Se você não tem uma casa espiritual, eu gostaria de estar convidando você para nos fazer uma visita. Os nossos cultos acontecem no domingo, 8 horas da manhã, como foi dito, com a EBD+, e às 9h30, o culto diurno, que vai até às 10h40, 10h45. E à noite do domingo, às 19 horas. Meus irmãos, vamos compartilhar um texto da palavra do Senhor. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Domingo passado nós fomos desafiados a estarmos entendendo que Deus nos entregou um campo. E esse campo se chama Rocha Miranda. E qual é o desejo
que nós temos no coração, no nosso coração, nessa noite, é continuar despertando você a um grande desafio que é a evangelização. Nós precisamos vencer os preconceitos, assim conseguiremos cumprir a missão, assim conseguiremos anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Somos desafiados a estarmos levando uma mensagem de esperança, mas também somos desafiados a termos uma visão extremamente divina, singular, como teve o nosso Mestre Jesus, para que possamos alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu disse no domingo passado que arde nesse ano de 2025 no meu coração, e acredito que também deve arder no coração de vocês, o pressuposto ou o grande ideal de nós conseguirmos ser uma igreja frutífera, uma igreja fecunda, uma igreja multiplicadora. Há também no nosso coração o desejo de que o Espírito Santo de Deus ele esteja impulsionando a igreja, falando de forma como provavelmente eu ou você não tivemos ainda a oportunidade de ouvi-lo. Então, se nós conseguirmos alimentar os nossos corações com esse pressuposto, com certeza nós estaremos no ano de 2025 levando vidas, salvando pessoas, para que, como foi dito no primeiro culto, que foi o culto amarelo, aonde falamos do reino de Deus e se pregou sobre o céu, que nós possamos levar herdeiros, homens a se tornarem herdeiros do reino de Deus, homens se tornarem herdeiros dos céus, mas para que eles venham se tornar herdeiros, eles precisam ser o quê? Filhos. Então a parábola do semeador, irmãos, é um desafio que é colocado, que é estabelecido sobre o viés da nossa visão e do nosso entendimento, para que possamos levar a mensagem do reino de Deus. Lembrando que o que foi dito alguns domingos atrás, na oração do nosso irmão Cássio, não é uma imposição, é uma o quê? Necessidade de falar das boas novas. Abra então a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que texto interessante, quando Jesus Cristo
narrativa do Evangelho de Marcos mostra para nós uma coisa muito interessante. E não é a primeira ou a segunda vez que eu falo sobre isso, é que muitas vezes nós ouvimos sermões, e nos sermões, algumas pessoas, quando falam de Jesus, diz, pautado no texto, que o Filho do Homem não tinha onde repousar a sua o quê? Cabeça. E muitas vezes, pegando esse versículo, eles classificam que Jesus não tinha o quê? Casa. Sim, Jesus tinha casa. Os evangelhos deixam isso claro para Jesus. A questão é que Jesus está comprometido com a missão de fazer herdeiros, de levar a pregação do Evangelho, de difundir que ele era o Messias, que Deus havia prometido e que estaria restaurando a sua nação, que era Israel. Ele provavelmente passava o quê? Pouco tempo na sua casa. Ele dizia, se precisa fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem e fica-se impossibilitado de se fazer o quê? A obra. E nesse texto, nessa ocasião, o Evangelho, na narrativa de Mateus, diz que Jesus, saindo de casa, assentou-se à beira-mar. Acreditamos, que esse é um momento extremamente que mostra a natureza humana de quem? De Jesus Cristo. Provavelmente você já deve ter ido a algum lugar, como região dos Lagos, tem uma irmã Edneia, que de vez em quando ela está sempre ali em Saquarema, não é surfista, mas já para Saquarema, E provavelmente existem momentos que você, quando está perto do mar, você acorda e vai à beira do quê? Do mar. E é um momento principalmente de reflexão, mas também é um momento de arejar, de descanso, de refletir. Então acreditamos que quando Jesus Cristo, ele sai da sua casa e vai à beira-mar, ele está vivendo o que qualquer ser humano no seu momento vai o quê? Viver. Mas o grande problema é que, por Jesus Cristo ser extremamente comprometido com a vontade divina, com a pregação, com a missão, com o poder de Deus, fazendo com que ele difundisse grandes coisas, ele não conseguia viver momentos de quê? De sossego. O texto diz que quando Jesus Cristo sai da casa e vai à beira-mar, e mostra para nós que provavelmente ele poderia estar para um momento de reflexão, pensamento, descanso. O versículo de número 2 diz o seguinte: e grandes multidões se reuniram perto de quem? Dele. E aí nós começamos a entender o que é esse comprometimento com boas novas, o que é esse comprometimento com a eclésia, o que é deixar de ser meramente um religioso para se tornar um cristão, o que é deixar de se tornar um associado, mas se tornar membro do corpo de Cristo. Então o texto mostra que nesse momento a multidão se reunia perto dele. Então o que ele faz? Ele deixa de viver aquilo que era a sua vontade, o momento que podemos conjecturar e dizer de descanso, para fazer o quê? Ensinar as boas novas. Jesus percebe que naquele momento que ele sai da sua casa e se assenta à beira-mar, e a multidão, as multidões, se reúnem perto dele, ele diz o seguinte: eu preciso transformar esse momento num momento de praticidade, num momento de ensinamento, aonde esses talmidim, aonde esses discípulos
vão pôr em prática. E aí diz o texto que ele entra dentro do quê? Do mar. E quando ele entra dentro desse mar, ele vai aproveitar uma coisa. Um dia desse eu estava vendo, uma reportagem sobre os coliseus, e uma coisa que o arqueólogo estava dizendo o formato do coliseu era justamente para produzir o quê? Acústica. E quando Jesus Cristo agora, ele aproveitando esse momento de praticidade, de prática, para trazer ensino, para fazer com que o poder de Deus, para fazer com que eles se tornassem fecundos, multiplicadores, para fazer com que eles se dessem cumprir a missão, o que ele aproveita? Ele aproveita o vento. Porque do mar e a multidão na areia, quando ele falava uma palavra, a palavra o quê? Ecoava. E aí Jesus começa o ensino contando uma história que é uma história de cunho aplicativo. E ele fala sobre um semeador que sai para semear. É interessante na história bíblica que um semeador, quando ele sai para semear, ele leva um alforje, ele leva um saco onde está o quê? As sementes. E quando ele leva esse saco que está a semente, o arado já foi estabelecido. E é interessante uma coisa, irmãos, se nós queremos cumprir a missão, se nós queremos em 2025 fazer com que almas estejam se rendendo, fazer como eu disse à noite no domingo, esses bancos estejam repletos de discípulos, nós precisamos pôr a mão no arado e fazer o quê? Não olhar para trás. O semeador pegou o arado, provavelmente um arado que pode ser um arado puxado por animal. Esse arado não pode ter jugo o quê? Desigual. Ele não pode olhar para trás, porque senão aonde o arado está passando vai sair da reta, vai tomar um outro curso. E aí o semeador fez isso, preparou a terra, e ele com o seu alforje começou o quê? A semear. A primeira semente do semeador encontra-se no versículo 3, que diz o seguinte: alguém pode ler, por favor? Falou-lhes muitas coisas por parábola, dizendo: Eis o semeador saiu a semear. E aí o versículo 4. E quando semeava, a parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. A seminarista Isabela pode ler o versículo 19 e 20 do capítulo 13. E de muitas coisas ele falou por parábola, dizia: eis que o semeador saiu a semear. O que diz o versículo 19? Quando alguém ouve a mensagem do rei e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. O versículo 20 fala o quê? Quando a semente caiu dentro do perdão. Perdão, o versículo 19 diz o quê? E a semente, pode ler mais uma vez o versículo 19? Quando alguém ouve a mensagem do rei e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. O versículo 4 diz: e ao semear, uma parte caiu à beira do quê? E vindo as aves ele diz que o semeador, quando ele mete a mão no alforje e ele sai a semear, muitas sementes caem. E aí o que vem? As aves o quê? Come. O versículo 19 diz que Jesus está ensinando o seguinte, vamos lá: a todos os que ouvem a palavra do reino, e não o quê? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Você entende por que nós temos uma missão? A fé vem pelo quê?
e ouvir. Em Atos capítulo 8, diz o texto que provavelmente aquele etíope está vindo de Jerusalém. Não se sabe qual era a festa que ele está vindo. Se era um Pessá, se era um tabernáculo, qual era a festa? Mas o texto diz que ele vinha de Jerusalém. Provavelmente ele foi à festa de Jerusalém. E quando ele vinha da festa de Jerusalém, o texto de Atos diz que ele lia algo na sua carruagem. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vira para Filipe, lançando uma missão, lançando um dever, dizendo: aproxima-te daquele carro. Por quê? Porque aquele homem está lendo algo, mas não está o quê? Compreendendo. É muito simples quando nós lemos a parábola do semeador. Uma semente caiu à beira de quê? E vieram as aves de quê? Isso significa todos aqueles que ouvem a palavra e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que foi lançado no seu coração. Se Filipe não chega perto daquele etíope, as aves iriam comer aquela o quê? Porque a semente é a palavra. A semente é a palavra. Então, se em 2025 nós queremos quebrar o preconceito, os paradigmas, nós precisamos deixar de olhar para os nossos interesses e olhar para o interesse da semente, que é a palavra, que será germinada em um coração. Deus está nos desafiando a entendermos a obrigatoriedade, porque se anuncia o Evangelho de Cristo, não devo me gloriar, porque essa obrigação a mim foi o quê? Imposta. Já dizia o apóstolo Paulo. Irmãos, nós precisamos sair da nossa zona cômoda. Nós precisamos pegar os nossos alforjes, porque a terra já foi preparada, a terra já foi arada. Ô pastor, de que forma? Jesus não veio? Ele não morreu na cruz do Calvário? Então, a semente está aí. Nós só precisamos o quê? Ensinar. Vocês lembram que nós falamos no domingo? Presta bem atenção. Cornélio era um homem justo. Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, de contínuo dava esmola e o quê? Orava. Lembra o que nós falamos? Na sociedade ainda existem muitos o quê? Cornélios, que provavelmente tem um coração que quer receber o quê? A semente. Mas vem o maligno e o quê? Arrebata. Então qual é a nossa missão? É vencer, muitas vezes, o preconceito, o paradigma, a religiosidade, não religião, porque religião é o ato de religar o homem com Deus. Porque o texto lá de Atos diz que Deus falou assim: Pedro, está vendo esse lençol cheio de animais? Mata aí o quê? O que Pedro falou? Nunca comi nada imundo. O que o Espírito Santo falou para Pedro? Não chame de imundo aquilo que Deus o quê? Como que Pedro ia entender o mistério da graça se ele não tivesse compreensão que o ministério da graça também seria derramado sobre quem? Os gentios. A semente está sendo lançada. Eu e você precisamos entender o mistério da graça. Não é hipergraça, é o mistério da graça. O mistério da graça é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, o quê? Mas tenha, o que é graça? Dom merecido. Nós não éramos merecedores de nada a não ser a ira de Deus.
mas Deus trouxe para nós um tempo de restituição. A Bíblia diz que Ele mandou um filho para morrer na cruz do Calvário. Então a semente precisa ser lançada. E quando essa semente é lançada, ela precisa germinar. Ela precisa ser o quê? Ensinada. Deus quer que você saia daqui dessa noite entendendo essa lição, fazendo com que você tenha a compreensão de que você tem um campo missionário. Pode ser que o campo missionário seja teu filho, pode ser que o campo missionário seja teu pai, pode ser que o campo missionário seja o teu amigo, pode ser que o campo missionário seja a sua mãe, pode ser que o campo missionário sejam pessoas que estejam ao teu redor, que elas estão querendo receber a palavra, mas o maligno está tirando o que está sendo germinado aonde? No coração. Segundo ponto. Saindo, porém, versículo 5. Outra parte caiu em solo que? Rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda o que? A terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, o que? Secou. Prestou atenção uma coisa na parábola? Na primeira palavra de Jesus, ele falou o seguinte: eis que o semeador saiu a semear, e uma semente caiu à beira de quê? Quem veio e pegou a semente? Quem? As aves ainda não saíram do cenário de Jesus. Porque quando a ave pega uma semente, o segundo aspecto ensina para a gente uma coisa muito interessante do ensino de Jesus. É que agora a semente caiu em solo o quê? Rochoso. Porém, não tinha o quê? E o que aconteceu com a semente? Como é que é a semente cair em solo rochoso? É assim, o ser humano, ele tem um líquido, um ácido, que faz com que, se a gente comer uma fruta, no processo digestivo, a semente da gente não serve mais para quê? Para nada. Mas no passado serve. Você já viu quando você viaja, eu já falei isso, e você olha lá na rocha uma mangueira, e tu fala assim, como é que isso nasceu aí? Não digo nem mangueira, porque a semente é grande. Uma goiabeira, uma árvore frutífera de semente pequena que um pássaro pode o quê? Comer. Aí você fala, como isso nasceu simples? Um pássaro comeu, ele defecou, existe um acúmulo de poeira, e o que vai gerar uma semente numa poeira? Uma lamazinha com água, que ela vai o quê? É isso mesmo. Mas aí o que acontece? Ela não tem o quê? Raiz. Aí o que diz o versículo 20? Vamos lá? O que foi semeado em solo o quê? Rochoso. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com o quê? Com alegria. Já viu? As pessoas às vezes se convertem, elas aceitam Jesus, recebe a palavra com alegria, mas quando vem as adversidades, as perturbações, os escândalos, as angústias, ela se escandaliza e esmorece o quê? Na fé. Assim como nós temos o dever de ensinar a palavra a um coração acessível, também temos o dever de discipular pessoas que aceitaram Jesus como único e suficiente. É simples. Quando aquela pessoa recebe a palavra com alegria e vem a tribulação, se ele for bem discipulado, se ela for bem discipulada, ela vai entender que no mundo tereis o quê? Mas tende, porque eu ensino. Por isso que nós precisamos quebrar paradigmas.
Por isso que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Por isso que nós precisamos fazer com que haja em nós uma compreensão espiritual de que a igreja não é o meu gueto, a igreja não é o meu clube, a igreja não é um lugar aonde eu sou um associado. A igreja é o instrumento de Deus para agregar herdeiros aonde? A mansões celestiais. Esse é o papel da igreja. Estava lendo um livro, O Propósito da Igreja, e foi interessante porque o autor daquele livro disse justamente isso. Obrigado, irmã Dilene. Nós, como igreja do Senhor, nós devemos entender o que Deus quer que nós estejamos fazendo como igreja. E qual é a missão? É receber, agregar novas pessoas, para que essas pessoas possam compor também o quê? A igreja do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos deixar o nosso habitat natural e entender que há um grande desafio. Eu estava lendo sobre a águia e uma coisa me chamou muita atenção. A águia, quando ela tem os seus filhotes, chega um momento que os filhotes já estão com penas e ela vai fazer uma coisa engraçada com os filhotes. Ela vai pegar eles, subir com eles bem alto e vai o quê? Soltá-los. Quando ele vem se batendo todo, ela vai e pega e leva para o ninho. Se tem duas águiazinhas filhotes, ele vai fazer com o quê? Com as duas. Mas na segunda vez, sabe o que ela vai fazer, moça? Ela vai subir com eles, vai soltar e eles vão ter que aprender o quê? A voar. Tem hora que nós vamos precisar disso, irmãos. Nós vamos precisar entender que nós não somos o bebelô do Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nós somos servos, nós somos discípulos, que temos a obrigatoriedade de fazer o quê? Outros discípulos. Discípulos que veio mais uma vez uma ave, comeu, voou, lançou fora a semente germinou, mas veio o sol, veio a chuva, veio a perseguição, veio a angústia, e por ele não ter o quê? Raiz, se escandalizou. Mas não acaba aí, porque existe o quarto e penúltimo ponto. O versículo de número 7 diz assim: outra caiu entre os espinhos cresceram e o quê? Sufocaram. Alguém pode ler o versículo 22? E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Você entendeu? Fica infrutífero. Olha só o que Jesus falou. Quando a ave comeu, lançou fora, agora caiu entre o quê? Os espinhos. Os espinhos. E o que Jesus aplica? No versículo 22 diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Não está dizendo que ele recebeu com alegria, não está dizendo que ele recebeu no coração, mas veio uma outra ave e comeu. Está dizendo que recebeu com alegria. É aquele crente que ele está na caminhada, que ele recebeu a palavra, que ele sabe que Jesus é o Senhor. Mas só que a Bíblia ensina uma coisa, irmãos. Jesus, na sua catequese, certa ocasião ele falou assim: não podemos ter o quê? Dois senhores. Porque se nós tivermos dois senhores, nós vamos ter devoção a um e vamos esquecer o quê? Do outro. Lembra Isaac, filho de Abraão?
esqueceu de quem? De Deus. Quando Israel começou a ter devoção a Baal, ele esqueceu de quem? De Deus. Quando nós começamos a ter devoção a Mamon, a riqueza, nós vamos esquecer de quem? E o que vai acontecer com a gente? Que o texto diz: nós vamos ficar o quê? Infrutíferos. Qual foi a última vez que nós ganhamos uma pessoa para Jesus? Você lembra? Não? Não lembra? Então, Jorge, nós estamos o quê? Vocês estão entendendo? Irmão, Jesus me chamou para mim na quarta-feira da tarde no púlpito, somente pregando para vocês e dizer assim: está tudo bem, agora o próximo sermão é domingo de manhã, domingo agora eu não vou EBD, já autoriza a Marcela, então eu só tenho que me preocupar com o sermão da manhã, orar ao Senhor sobre os desafios, isso, aquilo, outro, e pregar o sermão da noite. Não. Ele disse assim: ó, você prega na quarta-feira à tarde no púlpito, ensina a igreja. No domingo, se você der EBD, estuda a lição e der EBD, e prega de manhã. Mas à noite, você também vai pregar, mas você também precisa ganhar o quê? Vocês estão entendendo? Se eu não ganho alma, a palavra que foi gerada no meu coração, ela se tornou o quê? Infrutífera. Irmãos, vamos pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, nos perdoa, porque nos tornamos o quê? Quem é infrutífero não pode ser fecundo. Quem é infrutífero não pode ser fecundo e não pode ser o quê? Alguém sabe? Multiplicador. Entendeu? Um infrutífero, ele não pode gerar. Quem não gera não é o quê? Fecundo. Então, se não gera, não tem o quê? Multiplicação. Concordam ou não? Está certo ou está errado? Irmãos, vamos orar para que a unção do Senhor, aquela unção de multiplicação, aquela unção de ousadia, seja derramada sobre cada um de nós, para que nós possamos cumprir o que é a missão. É o mistério da graça divina, irmãos. Vocês estão entendendo? Você não pode ser fecundo. Fica com o termo no lado e diz assim: você não pode ser infrutífero, perdão. Vamos lá, você não pode ser infrutífero. Amém? Tem hora que a gente tem que falar com o irmão, que a gente quer aquele viés, que eu particularmente não sou muito fã disso. Vira para o irmão e diz: mas tem hora que você tem que dizer, porque isso precisa estar o quê? Gravado. Você não pode ser infrutífero. Você tem que ser fecundo para que você seja um quê? Um quê? Lembra? Isso aí, irmã Dinéia. Irmã Dinéia, se precisa ser fecundo para que se seja o quê? Frutífero. E quando é frutífero, se multiplica. Gravou? Pegou ainda? Pegou o código? Você tem que ser fecunda para ser frutífera e ser o quê? Multiplicador. Essa é a realidade. Nós precisamos frutificar. Porque se nós não frutificarmos, não há fecundação. Se não há fecundação, não pode haver o quê? Multiplicação. Caiu entre os espinhos. Então veio as angústias. Porque o que está acontecendo com a gente, irmão, é que nós deixamos de buscar o reino de Deus para buscar mamon. Você já percebeu? O que a igreja se tornou? A igreja se tornou um lugar de consultoria, onde diz que quem dá o dízimo vai prosperar, vai ficar rico, reunião de empresários. Não, a igreja é lugar de boas novas. Aí, para finalizar, 8:30, olha o que diz a palavra do Senhor no versículo de número 8. 8, enfim, caiu o quê? Em boa terra.
e deu o quê? Fruto. A 100, a 70 e a 30 por um. O que é o versículo 23? Mas o que foi semeado em boa é o quê? É o que ouve a palavra e este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por um. Você quer entender isso fácil, essa multiplicação? Quem já viu aqui um milharal? Alguém já viu? Quando você vai no milharal, você vai ver que de uma semente nasceu o quê? E deu o quê? Várias, a 100, a 30, a 100, a 60 e 30 por um. De um milho, você pegou quantas sementes agora? Ou melhor, quantas espigas agora? Entendeu? De uma semente que morreu e ela cresce, vai sair daquela semente várias o quê? Isso é o mistério da graça e da multiplicação de Deus. Queridos, vamos quebrar os preconceitos, vamos nos enganjar no mistério do Senhor. Sai daqui nessa noite entendendo que você foi chamado para ser frutífero, mas para ser frutífero tem que ser fecundo, e para ser fecundo tem que se tornar um quê? Multiplicador. Que Deus nessa noite, no nome do Senhor Jesus, abençoe poderosamente nossa vida. Vamos colocar em pé. Nós vamos orar. Mas antes de orar, eu quero chamar aqui a Isabela, Israel e Gabrielzinho. Vamos cantar a primeira parte, somente um pedaço, 8:30. De um cântico chamado Unção de Multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. O texto fala, né? Eu compreendo muito a visão desse cântico que a falecida pastora Ludmila ela cantava, porque esse cântico ele era um cântico que a gente chama cântico de igreja de visão celular. Em governo de 12, né, que década passada era chamada de Igreja de G12. Era uma música que ela foi estabelecida por um projeto de um retiro espiritual chamado Reencontro, ou Encontro com Deus. Tanto no encontro como no reencontro, na visão celular se cantava essa música. Especialmente no reencontro, por quê? O encontro era um encontro de líderes de células. E de repente o líder de célula está frustrado porque ele investiu no discípulo, o discípulo não multiplicou, o discípulo traiu. Então ele precisa receber de Deus uma palavra para que haja ânimo. Por isso que ela cantava: recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de quê? De multiplicação. Não desista. Por mais que a célula não está frutificando, por mais que o discípulo abandonou, prossiga, Deus renova a tua vida. Então eu acredito que esse cântico é extremamente real para nós, porque de repente você não tem um grupo de crescimento, você não tem uma célula de multiplicação, você não tem um MEBS, você não dirige um culto no lar, mas você de repente está frustrado, frustrada, mas o Senhor está dizendo: é o mistério da graça. Você precisa ser frutífero, frutífera, você precisa ser fecundo, fecunda, para que você multiplique. A semente foi gerada no teu coração. Eu quero que você entenda que o teu coração é uma boa terra e vai dar fruto a 100, a 60 e a 30 o quê? Por uma semente gera isso tudo. Você entendeu? Comece a orar ao Senhor para que a unção do Senhor venha sobre a tua vida. Comece a orar ao Senhor, falando: Senhor, como Raquel, ela disse: dai-me filhos, Senhor, dai-me filhos, senão eu o quê? Morro. Senhor, me dá discípulos, senão eu morro.
Você precisa ser multiplicador. Você precisa ser fecundo, frutífero, para a honra e glória do nome do Senhor. Bota 2005, pastor Márcio. 2005, meu irmão. 2025, pastor Márcio. 2025, meu irmão. Nós seremos multiplicadores. Essa é a realidade. Existem herdeiros do reino, mas para se tornar herdeiros, eles precisam ser filhos. Existem muitos Cornélios que estão aí fora, e nós precisamos evangelizá-los para que eles venham ser herdeiros. Vamos louvar o Senhor? Yeah.
bendizer. Porque nessa noite, pautado na parábola do semeador, nós estamos saindo daqui entendendo que paramos, mas o Senhor nos convidou a voltar. Que a tua unção de ousadia, que a tua unção de conquista, que a tua unção de multiplicação seja derramado sobre os nossos corações. Porque nós não queremos ser infrutíferos, nós queremos ser fecundos, porque aqueles que são fecundos são multiplicadores. Nós vamos fazer discípulos, queremos atrair a unção do Senhor, e temos certeza de que quando a tua unção de multiplicação, de ousadia, na pessoa do Espírito Santo, for derramado sobre as nossas vidas, as multidões chegarão. Seremos a igreja das multidões, a igreja das multidões. E Pai amado, a unção atrai as multidões. Nós podemos ir até a beira-mar, mas nós seremos impelidos, porque as multidões estarão indo atrás da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, porque a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, ela estará apresentando Ele, o lindo, aquele que tem a mão furada, aquele que verteu o sangue, aquele que é o Senhor do Senhor, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que está sentado no trono, a qual é devido toda a honra e toda a glória, aquele que é Kyrios, aquele que é Senhor, aquele que é Kadosh, aquele que é Santo, Jesus, o teu Filho. O Espírito Santo de Deus, manifesta a tua unção no meio da tua igreja, e nós estaremos multiplicando para a honra e glória do nome de Jesus. Pois é em nome de Jesus que oramos, crendo e agradecido, e a igreja diz: Amém. Você pode se assentar, orando silenciosamente sobre esse